Olá, estamos iniciando mais um podcast do Instituto Bem Fazer. Estamos aqui com a Carol, que é diretora, e o doutor, deixa eu fazer a minha colinha aqui, que é Aparecido Andrade, que é neuroinfantil. Bem-vindos todos novamente. Obrigada. E nós vamos ter uma conversa muito agradável. E eu creio que a missão desse podcast é falar do objetivo e da missão do Instituto. Carol, poderia fazer a vez, por favor? Sim, obrigada mais uma vez, Ana, H3 Filmes, que está nos apoiando demais nesse projeto. Então, o Instituto Bem Fazer veio depois de uma experiência minha nos Estados Unidos, no Johns Hopkins, conhecendo uma profissão que se chama Child Life Specialist. Como nós ainda não temos essa profissão aqui no Brasil, a Patrice Briscoe, que é a diretora do departamento do Child Life no Johns Hopkins, me forneceu um manual de 9 temas para difundir essa metodologia no Brasil. Ela é nossa assessora e nós temos como presidente o doutor Aparecido Andrade, que é o neuroinfantil, que abraçou a causa também. E dentro desse objetivo, o que é um Child Life? O que é esse profissional que trabalha no meio dos multiprofissionais da saúde e da educação? Ele auxilia a criança e a família dessa criança a enfrentarem um diagnóstico, tanto de saúde física como mental, a terem menos trauma, a terem menos medo dos procedimentos que eles vão enfrentar. E a família também, a família tem que estar junto, porque só os profissionais não conseguem atingir as crianças. Então, tem várias metodologias, tem vários temas. A gente tem que, primeiro, diagnosticar, ver em que nível cognitivo essa criança está, ou adolescente, que às vezes, diante de uma doença, há uma mudança na idade cognitiva. Então, através disso, é estudado que método que vai ser usado para o enfrentamento desse diagnóstico, e com isso, através de várias técnicas, nós temos bonequinhos terapêuticos, tem outras dinâmicas que o fazem entender, essa criança e a família fazem com que todos entendam os processos que eles vão ter que enfrentar. Porque eu sempre brinco que o que causa um trauma são coisas súbitas que acontecem na vida da gente. Mas se você puder trabalhar as notícias não muito boas antecipadamente, isso não causa traumas e medos tão profundos. Sim. Doutor, me diga como foi a sua vinda para o Instituto e como tem sido o seu trabalho dentro desse projeto? Bom, primeiro, Ana, gostaria de agradecer a Três Filmes, que tem nos apoiado demais. E, na verdade, o que aconteceu é que eu trabalho muito com crianças especiais. Eu trabalho muito com crianças com lesão cerebral, com autismo, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e que, na maioria das vezes, essas crianças têm uma capacidade enorme, mas associado a isso, elas têm uma dificuldade muito grande de se inserir socialmente. E isso faz com que ela seja, muitas vezes, alijada socialmente no processo, porque ainda no Brasil há uma dificuldade muito grande de você fazer a receptividade dessas crianças. E muitas vezes há um mau entendimento, né? Ainda se pensa dentro do nosso país que às vezes a criança é mal educada, a criança tem um problema porque não foi muito bem controlada pelos pais e assim por diante. E, na verdade, hoje a gente vê assim, com muita propriedade a dificuldade que eles têm de se inserir dentro desse contexto e acabam se isolando até porque não acham um espaço adequado. Há um tempo atrás,
a Carol me procurou e me apresentou até um rapaz que ele é um doutor em Birmingham e que ele está trabalhando dentro desse processo, onde ele tenta, através de uma tiara, em que ele se mede as ondas cerebrais da região pré-frontal, que é essa região da nossa testa, e também um robô, onde esse robô faz uma conversação com as crianças, por exemplo, autistas. E ele conseguiu, assim, a resposta terapêutica inicial que ele está tendo dentro desse trabalho é espetacular. E nós estamos tentando trazer isso daí para o Brasil para ajudar dentro desse processo de organização e diagnóstico, como a Carol disse, para que depois a gente leve isso a todos os profissionais que mexem com essas crianças. Na verdade, a família, a educação, os professores, né, e a própria saúde, né, porque também há uma dificuldade muito grande dentro da própria saúde. Hoje, dentro da medicina, eu dei aula há 37 anos na UEL, nós começamos a ter uma aula de TDAH em 2005. Que o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, representa 6,5% da população do mundo. Então é muita gente, e a gente não inseriu isso só há pouco tempo atrás. O espectro autista, então, muito mais precocemente. Então, ainda há uma dificuldade muito grande de entendimento, em função de que se confundem muito o autismo com o transtorno do espectro autista, que são coisas que têm diferenças até básicas para que você seja trabalhado. Esse aumento, esse boom de crianças com problemas, não. Isso daí estão sendo mais diagnosticadas em pequenos detalhes que a criança apresenta, mas que é fundamental dentro do desenvolvimento neuropsicomotor dela. Às vezes a criança não atinge 30% da capacidade por falta de capacidade de quem as orienta. Seja professores, sejam os pais, sejam os próprios médicos. Então a gente tem trabalhado, isso me entusiasmou. E como eu gosto muito dessa área, eu procurei e falei, não, Carol, eu vou ajudar o que eu puder, e acho que, como eu trabalho muito com isso, eu tenho um parque muito grande de crianças com esses quadros, isso veio de encontro com o que eu sempre pensei, como que a gente vai divulgar isso, né? Certo. Nos bastidores estava sendo comentado como a criança com o aspecto autismo é inteligente, como o grau dela de QI, assim, como se diz, é elevado. Poderia comentar um pouquinho sobre isso? Tem até deveria ter trazido, até tem uma apresentação do Dr. Assunção, que é o titular da Paulista, um psiquiatra infantil. Ele comenta que hoje a gente precisa diferenciar muito o autismo clássico, que foi definido em 1943 pelo Kanner, e o espectro autista. Por quê? Porque o autismo clássico ele era aquela criança com uma limitação muito grande intelectual, em geral muito alienada, onde ela tinha uma incapacidade de desenvolver as habilidades cognitivas, embora até ela pudesse ter. E ela vivia, às vezes, só de uma habilidade específica, como cantar, como memorizar placas, coisas assim, mas ela não conseguia aprender a ler, escrever, muitas vezes não aprendia a falar. O transtorno do espectro autista, que a grande maioria, não. São pessoas que vivem junto da gente, e a gente não sabe que essa pessoa tem. São comportamentos diferentes. Ele tem uma dificuldade de interação social. Ele não consegue ficar muito tempo em festa,
ele não consegue ficar no meio de muitas pessoas, onde há uma conversa em paralelo contínua, ele não consegue dividir muitas coisas, ele é metódico, é de casa para o trabalho, do trabalho para casa, se ele for um adulto, se ele for uma criança, ele gosta do quarto dele, ele não gosta que mexa, ele gosta daquela cadeira, ele gosta daquele... Né? Então ele tem uma série de detalhes que levam a você a pensar nisso. E quando você muda isso dele, ele fica extremamente irritado. E as pessoas aí é que não entendem mesmo o processo. Então, agora, quando você avalia, através dos testes neuropsicológicos, a capacidade intelectiva dessas crianças, você se assusta. É muito alta. E falando mais sobre a criança com o espectro autismo, né? A sensibilidade delas ao ambiente, né? Que, exemplo, se vai num hospital, se vai ter que aplicar uma injeção, elas olham aquilo como algo muito cruel para elas, que assim, como se diz, você está a violentando, né? E muitos não entendem que essa sensibilidade deles a isso é algo que é da característica, né? E é isso que vocês têm levado assim, aos profissionais, esse entendimento de como cuidar dessas pessoas. Isso. É isso mesmo. Como preparar essa criança e a família para um procedimento. E não forçar a situação. Porque, às vezes, na pressa do dia a dia, né, na correria, são feitas as coisas sem pedir muita permissão. E a criança aprendendo antes, que nem como eles são muito sistemáticos, se eles brincarem, por exemplo, com um boneco, fizerem alguma coisa. Tem pessoas que falam, criança com espectro autista não gosta muito de boneco. Mas a gente tem vivido experiências, é lógico que tem uns que não, outros. Por exemplo, ano passado nós fomos convidados na exposição para ficar na barraca do espectro autista que estava lá, né? Era o que acalmava as crianças, eram os bonecos, sabe? Então lá nós tivemos um feedback muito positivo e no hospital também temos. Nós temos crianças assim, não só com espectro autista, mas que tem síndrome de Down, é autista e tem alguma doença, sabe? Então tudo isso facilita até, sabe o quê? Criar o vínculo com o profissional de saúde. Criar o vínculo com o profissional da educação. E o Instituto, ele capacita as pessoas, assim, os profissionais que estão inseridos nesse contexto de escola e hospitais, saúde, para dar o atendimento que essas crianças, esses adultos precisam. Isso. Exatamente. E é interessante porque quando você vê o projeto do Instituto Bem Fazer ligado ao Instituto Norte-Americano, que a Carol falou, do John Hopkins, a amplidão é muito maior. Vamos supor, você pode pegar isso aí e fazer um curso para RHs, para os RHs passarem para os funcionários das suas empresas, para os atendimentos de consultório, as secretárias. Você pode passar para os serviços das UPAs, dos postos de saúde, das UBSs, onde se faz vacina. Porque tudo isso tem que ter um preparo específico para trabalhar com aquela criança. E os pais, isso eu vejo muito, os pais eles sentem muita dificuldade de gerenciar os filhos, porque ele também não sabe. Ele também não tem informação e você vai procurar essas informações da prática do dia a dia, não existe. Você não encontra. Você encontra um diagnóstico que o médico faz, as terapias que a fono, a psicóloga, a terapeuta ocupacional fazem, a neuropsicopedagoga e ponto. Então ele fica com o restante. Um menino que começa a chorar desesperadamente por uma situação e o pai não sabe o que é, nem a mãe. Então ele vai para o hospital, ele vai, dá remédio para dor e exatamente não tem nada a ver. Às vezes mudou qualquer coisinha dentro do quarto dele e ele acaba tendo reações das mais adversas. Então isso
o Instituto se propõe e pretende fazer é exatamente isso, criar cursos, principalmente para os profissionais que trabalham dentro desses setores, inclusive adultos. Porque muitas vezes também você pega um adulto que tem o espectro autista, ele é uma pessoa rígida. Ele chega num local para ser atendido, ele é rígido, até de horário. E às vezes ele se torna grosseiro porque ele queria a resposta porque que não foi feito do jeito que ele queria. E as pessoas acham que isso é uma falta de educação. E não é. E ele tem esse perfil de ser assim. E isso dificulta muito a relacionamento, a interação social. Então ele prefere não ir mais. Sim, eu comentei com a Carol esses tempos atrás sobre a minha filha, né, que tem 9 anos, que ela tem o espectro do autismo, né? E assim, desde sempre ela faz as terapias, né? E isso tem ajudado muito. E esse domingo nós fizemos um teste com ela, né? Nós mudamos todas as pessoas de cadeira e colocamos no lugar que ela senta. E a convidamos para vir almoçar. A hora que ela chegou, ela olhou, eu não estou com fome. E, não, filha, senta. Não estou com fome. Aí depois eu olhei, porque nós já havíamos combinado, né? Eu conversei e falei assim, olha, Ana Júlia, senta aqui, a Júlia vai sentar aqui, é a minha norinha, né? Vai sentar lá e você vai sentar no seu lugar. Na hora, voltou a fome. Sentou, comeu e repetiu. Não, tem um rapaz que ele procurou a mim no consultório exatamente por isso. Ele falou assim que ele tinha um problema muito sério com ele. Ele não sabia exatamente por que ele tomava aquelas reações, mas desde que ele se lembrava, na casa dele era ele, o pai, a mãe e a irmã. E ele gostava de sentar naquela cadeira para almoçar e jantar. Então, toda vez que a mãe avisava que estava pronto, ele corria na frente de todo mundo e sentava, antes de todos. E às vezes o pai ficava bravo. Tipo, você é mal educado, né? E ele ficava quieto, não podia falar. Porque ele achava que se ele fosse falar, ele ia se expor. Mas ele gostava de sentar lá. Agora, às vezes chegava o tio e o pai falava, ó, dá o lugar pro tio. Acabou o almoço dele. Ele saía, ia pro quarto, ficava lá dentro. Ele falava assim, e ele me contava isso, porque ele já era adulto, né, 19 anos, ele falava assim, me dava uma úlcera de tanta dor que eu tinha no estômago, de raiva, entendeu? Então, falei, mas você nunca falou isso para os seus pais? Não, eu não, porque eu ia falar um negócio, ficar sem graça, entendeu? Então, essa falta de entrosamento familiar com a sociedade, com tudo, é muito importante. E mais ainda, eu estive agora no final do ano em Baltimore, vou voltar um pouquinho mais, Ana. Há uns 5 anos atrás, eu fui num congresso em Vancouver. Lá, todo mundo se assustou quando um dos palestrantes disse: hoje nós estamos já com 1% de crianças que nascem com autismo. Agora em Baltimore, final de novembro, início de dezembro, fui lá até visitar o John Hopkins, lá estava chovendo, não deu para entrar. Aí, o que aconteceu? Um dos palestrantes disse: hoje, nos Estados Unidos, 3,5% das crianças que nascem são espectro autistas. E em 2045, vão ser 22%. Então, veja bem a dificuldade de preparo que essa sociedade não vai ter. E num prazo extremamente curto, são 20 anos. Então, a dificuldade na escola, a dificuldade em casa, de entendimento e assim por diante. E a sociedade em si, né? Os empregos, não, sim, né? não, em todos os sentidos. Então, é um exemplo, sim, simples, mas só para você entender que nós estamos perto de uma mudança radical em muitas coisas. E não se esqueçam do nível de inteligência deles. Então, eles vão procurar viver sozinhos. Esse é o grande ponto. Então, essa pandemia parece que deu um preparo para a gente disso.
Porque todo mundo, não, foi a pandemia que deixou ele assim, não. Ele era, é que ninguém via, ninguém para em casa, entendeu? Aí quando você começou a ficar com seu filho mais tempo, aí você começou a ver situações, né? Então é isso, nós vamos ter outros podcasts pontuando assuntos bem importantes para aqueles que acompanham o Instituto, né? Entender um pouquinho mais do trabalho de cada voluntário. Eu agradeço, doutor, a sua presença aqui. A Carol, obrigada novamente. Quero agradecer também a Cris Teodoro, que fez a nossa make linda hoje. Estamos chiquérrimas. E até a próxima, né? Isso, até o próximo. Nós é que agradecemos muito, viu? Por essa oportunidade de divulgar nosso trabalho. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado por H3 Filme, você e toda a equipe.